Boa tarde, queridos alunos. Bom, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios, né, que foram deixados na última terça-feira, né, uma semana atrás. Esse vídeo é a aula de quinta-feira, tá? Dia 1º de outubro. Então, vamos a ela. Primeiro, vamos fazer uma revisão de determinante, o que é uma determinante. Isso aqui vai estar na plataforma para vocês copiarem, tá? Então, vamos lá. Determinante, toda matriz quadrada pode ser associada ao número real de determinado determinante, que pode ser calculado obtendo algumas regras. Calculando determinante de ordem 2 e ordem 3, né? Determinante de ordem 2, o determinante de ordem 2 pode ser obtido através da diferença entre os produtos das diagonais. Bom, o que é, primeiro, o que é ordem 2, né? Na verdade, quando a gente escreve em ordem 2, é uma matriz quadrada 2 por 2. Para você calcular o determinante é um valor que você dá através da matriz, né? Então, é um único valor. Como é que se calcula aqui? Primeiro, tu tem que saber o que é diagonal principal, o que é diagonal secundária. Diagonal principal é quando eu tenho o número de linhas igual ao número de colunas, tá? Nesse caso aqui, a diagonal principal é essa reta em azul, ok? É sempre da esquerda para a direita. Diagonal principal, quando você faz a multiplicação da diagonal principal, você mantém o sinal. Diagonal secundária é a outra diagonal que vai da direita para a esquerda. Essa diagonal secundária, você vai mudar o sinal, vai trocar o sinal. Se o sinal aqui na multiplicação for mais, vai virar menos. Se na multiplicação for menos, vai virar mais, tá? Então, por isso que a gente chama de determinante A, é a multiplicação desses dois valores menos a multiplicação desses dois valores, tá? Então, vamos ver na prática como isso funciona. Calcule o determinante da matriz definida por A, 2, menos 2, 2 e 1. Então, você vai multiplicar a diagonal principal, que é 2 vezes 1, 2. Vai multiplicar a diagonal secundária, menos 2 vezes 2, menos 4. Beleza. Mas só que a diagonal secundária, você troca o sinal. O que é menos 4 vai virar o quê? Mais 4. Então, o determinante que a gente abrevia de det vai ser quem? Vai ser 4 mais 2. 4 mais 2, 6. Então, o det de A, o determinante dessa matriz A é igual a 6. Outro exemplo, calcule o determinante da matriz transposta A, sabendo-se que A é definida por 5, 3, 2. Lembrando que a transposta, você transforma linha em coluna. Então, por exemplo, aqui linha 5 e 3 vai virar coluna 5 e 3. 2 e 1 vai virar 2 e 1 coluna. Bom, aí é normal. Você quer achar o det, quando você acha o det de um número, você tem que colocar ou esses dois tracinhos aqui na matriz, tá dizendo, quando você coloca esses dois tracinhos, você está dizendo que você quer o determinante dessa matriz. Ou você vai escrever det de A elevado a T. Então, quais são os números aqui? 5, 3, 5, 3, 2, e 1. O que você vai fazer? Você vai multiplicar a diagonal principal, né? Então, eu tenho aqui 5 vezes 1, 5. Você vai multiplicar a diagonal secundária, 2 vezes 3, 6.
Só que como é diagonal secundária, você vai modificar o sinal. O que era 6 positivo virá menos 6. Bom, então como é que fica? Podemos colocar 5 menos 6. 5 menos 6, menos 1. Determinante da matriz transposta de A, menos 1. Fique atento, é errado escrever 6, 3, 2 e menos 4 igual a menos 30, pois não é matriz e sim seu determinante. Um número que é menos 3, o correto é escrever det de A é igual a menos 3, ou, em vez desse cochete, você vai colocar esses dois tracinhos aqui. Significa esses dois tracinhos, que é o determinante desse número, é igual a menos 30. Bom, determinante de ordem 3, regra de Saros. Essa regra é uma regra muito simples de resolver, tá? Existem outras regras, mas eu acho que essa é a mais simples de resolver um determinante de matriz de ordem 3. E quando você trabalha com um determinante, você tem que fazer a multiplicação, nesse caso aqui, de 3 elementos, 3 a 3, né? Bom, aí você tem que multiplicar esses números entre si. Então, eu vou ter que, primeiro passo, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a matriz, repetir a primeira coluna e a segunda coluna do lado dessa matriz de ordem 3. Então, o primeiro passo é você pegar, copiar a primeira coluna, a segunda coluna aqui. Segundo passo, você vai multiplicar a diagonal as diagonais principais. Diagonal principal, esse. Ou seja, a diagonal principal sempre vai ser da esquerda para a direita. Então, você vai multiplicar todos esses elementos da diagonal principal, né? E vai somar. Ou seja, não vai alterar o sinal aqui. Terceiro passo é você pegar a diagonal secundária, tá? Esse risco aqui está no lugar errado, teria que estar aqui, ó. Tá? Diagonal secundária. Pegando essa diagonal secundária, você muda o sinal da diagonal secundária, tá? Troca o sinal, beleza? Aí você vai juntar todos os negativos, todos os positivos e vai achar o determinante. Vai somar tudo, né? Com todas essas multiplicações. Então, ficou assim, né? Diagonal principal, você multiplica e dá positivo. Sinal, ou seja, não muda o sinal. Sinal da diagonal secundária, você vai trocar o sinal, ou seja, ele vai ser negativo. Logo, ele vai ser trocado esse sinal. Se nessa multiplicação for negativa, vai ficar positivo. Se nessa multiplicação ficar negativa, vai ser positivo. Se nessa daqui for positivo, vai virar o quê? Negativo. Então, vamos ver na prática como isso funciona. Pega a matriz 3, 1, 5, 2, 0, menos 2, menos 1, 4 e 3. Repete as duas primeiras colunas, 2, 3 de menos 1, 1, 0 e 4. Multiplica a diagonal principal. 3 vezes 0 vezes menos 3, 0. 1 vezes menos 2 vezes menos 1 vezes menos 2 vezes menos 1, 2. Porque menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 2, 10. Né? 10 vezes 4, 40. Ok? Agora vamos para cá. 5 vezes 0 vezes menos 1 dá 0. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Só que é negativo, vai para lá, positivo. Menos 3 mais 1. Mais 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 negativo, vem para cá, positivo. Aí é só juntar. Mais 24 mais 6, mais 2 mais 40 dá 72. Então, o determinante dessa matriz é igual a 72. Bom, mas como é que funciona? Vamos ver aqui o exemplo 3, que é a continuação dos exemplos. Calcule o determinante da matriz transposta de A, sendo A definida por 1, 5, 1, 3, 2, 2
0 menos 1 e menos 3. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é achar a matriz transposta. Matriz transposta, que é linha, vira coluna. Então, aqui vai ficar 1, 1. Aqui vai ficar 3, 2, 2, 2. Aqui vai ficar 0, menos 1 e menos 2. Então, 0. Tá errado, né? 3, 2, 2. 0, menos 1 e menos 2. Bom, depois que você acha a matriz transposta, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a determinante dessa matriz. Então, você vai repetir a primeira e a segunda coluna. A segunda coluna. 3, 2, 2. Agora, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a diagonal principal, que são 3. Bom, vamos fazer essa multiplicação aqui da diagonal principal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Negativo. Então, aqui vai ficar menos 4. 3 vezes 1, 3 negativo. 3 negativo vezes 1 vai dar 3 negativo. 0 vezes 5 vezes 2, 0. Vamos agora multiplicar a diagonal secundária. 0 vezes 2 vezes 1 dá 0. 1 vezes 1, 1 vezes 2, menos 2. Só que, como aqui é diagonal secundária, você vai trocar o sinal. Então, em vez de menos 2, você vai ficar com mais 2. Dois vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Menos 30, aqui vai ficar mais 30. Agora, nós vamos juntar isso aí. Então, é igual. Bom, então, isso aqui vai ficar igual. 0 mais 30 mais 2, 32. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. 32 menos 7. E 25. Ok? Agora vamos aos exercícios que eu deixei na última aula. Calcule o determinante das matrizes. A matriz aqui é matriz 3 por 3, então o que você tem que fazer? Repetir a primeira coluna, faz a matriz, né? Repete a primeira coluna.
repetir a segunda coluna. Bom, depois que você faz isso, repete a primeira, repete a segunda coluna, o que você faz? Você vai multiplicar a diagonal principal. 0 vezes 2 vezes menos 1 dá 0. 5 vezes 2, 10, vezes 1, 10. Menos com menos dá mais. Então, aqui mais 10. É, 3 vezes 2, 6. Vezes 4, 24. Aqui, na diagonal principal, você não modifica o sinal. Vamos agora à diagonal secundária. 0. 4 vezes 0 vezes 3 vezes 5 dá 0. Agora nós temos 2 vezes 2 vezes 2, 8. Menos 8, né? Menos 8, aqui vai ficar o quê? 8 positivo. Bom, agora diagonal secundária. Menos com menos dá mais, aqui vai ficar menos. Menos 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Menos com menos dá mais, e aqui ficou menos 3. O que você vai fazer? Você vai juntar todos os números positivos e todos os números negativos. Então, eu vou pegar os números positivos. 10, 24, 10 com 24, 34. 34 mais 8, 34 mais 8. Então, vai dar 24 mais 10, 34, mais 8, 42. Menos 3. 42 menos 3. 39. Então, determinante. Bom, letra B, det de B. 1 sobre 2, 5 menos 2 e 8. Então, o primeiro passo é multiplicar a diagonal principal, tá? Quando você multiplica meio vezes menos 8, eu vou ter que ir bem separado. 1 sobre 2 vezes menos 8. Você vai pegar o 1 e vai multiplicar por 8, tá? Que é a parte de cima da fração, e aqui é como se fosse a parte de cima da fração. Você vai multiplicar um pelo outro. Então, vai ficar menos 8 dividido por 2. Repete o dividido por 2, que vai dar 4. Então, aqui dá 4. Aí, agora a diagonal secundária. 2 vezes 5, 10. Como é negativo lá, menos 10, vai ficar o quê? Positivo. Mais 10.
Aí, como é que fica o det desse número? Não, aqui não é 4, não. Aqui é menos 4, né? Porque é negativo ali. Aqui é menos 4. Então, como é que ficaria o det desse número? Então, vai ser igual a 10, 4, que é igual Então, recapitulando, meio vezes menos 8 dá menos 4, né? Porque toda vez que você multiplica por meio com o número inteiro, você está querendo achar a metade desse número. Menos 8 vai dar o quê? Menos 4. A metade de 8, 4. Menos 4. Então, 5 vezes menos 2 dá menos 10. Como aqui é uma diagonal secundária, vai ficar o 10. Então, a 10 menos 4, 6. Bom, temos um probleminha aqui. Não, não é exercício ainda. O valor determinante da matriz A representa a idade de Raquel, considerando a matriz A é representada por menos 5, 5, 1/3, 0, 2, menos 1/5, 0, 0, menos 2. O que você tem que fazer aqui? Você tem que repetir a primeira coluna, menos 5, 0, 0, e a segunda coluna, 5, 2, 0. Então, você vai multiplicar na diagonal principal. Então, nós temos menos com menos dá mais, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Cinco vezes 1/5 vezes 0 dá 0. Então, aqui dá 0. Então, quando tiver 0, já sabe que vai dar 0, tá? Aí fica fácil. 1/3 vezes 0 vezes 0 dá 0. Agora vamos ver a diagonal secundária. 1/3 vezes 2 vezes 0, 0. 5 menos 5 vezes 1/5, menos 1/5, vezes 0 dá 0. Achou um 0. Agora nós temos aqui 5 vezes 0 vezes menos 2 dá 0. Bom, qual é a idade de Raquel? A idade de Raquel, né? Aí a gente vai colocar o determinante. Vai ser igual 20 mais 0 mais 0 mais 0, 20. Qual era a idade de Raquel? Né? A idade Raquel 20. Calcule o determinante da matriz transposta de A, sendo que 2, 4, 2, 1, 0 e 9, menos 4, 3 e 6, nós vamos fazer a matriz transposta. O que é linha vai virar coluna. Então, 2, 4, 2. Então, a primeira linha já foi, virou coluna. Segunda linha, 1, 0, 9. Terceira linha, menos 4, 3, 6. Certo? Bom, o que eu tenho que fazer para achar o determinante dessa matriz transposta? Então, eu vou repetir a matriz transposta e repetir a primeira e a segunda coluna. 2,
4, 2. Segunda coluna, 1, 0 e 9. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar a diagonal principal então nós vamos ter aqui 1 vezes 3 vezes 2, né? Primeiro, 2 vezes 0 vezes 6 dá 0. 1 vezes 3 vezes 2 dá 6. Agora falta multiplicar a última diagonal principal. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 9, 144. Menos 144. Bom, agora vamos multiplicar a diagonal secundária. Quatro vezes 0 vezes 2 dá 0. Não precisa nem pensar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 54. Só que aí vai ficar negativo. Menos 54. É diagonal secundária, troca o sinal. 6 vezes 4, 24. Mais 1 vezes 1, 24. Então, aqui vai ficar menos 24. Por que menos 24? Porque não tem sinal aí para vocês. Então, agora nós vamos juntar. Então, vamos ter o que aqui? Então, menos 54, menos 24, menos 144 é igual a menos 222. Mais 6. É igual a menos 216. Okay? Quarta questão, dadas matrizes A quadrada 5, 2, 3 e 1, matriz quadrada 2, 4, 2, 1, 0, 9, menos 4, 3, 6, calcule o produto entre dois determinantes, det de A vezes det de B. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos calcular a medida do determinante de A. Então, 5 vezes 1, 5. Agora, vamos multiplicar a diagonal secundária. 2 vezes 3, 6. Como é diagonal secundária, troca o sinal, menos 6. Então, o determinante aqui vai ser menos 6 mais 5. Sinais diferentes subtraem e prevalece o sinal do maior. Bom, agora você vai ter que achar o det de B. Repete a primeira coluna. 2, 4. Repete a segunda coluna. 4, 0, 3. Faz a multiplicação.
2 vezes 0 vezes 6 dá 0. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9 vai dar 144 negativo. 2 vezes 1 vezes 3. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. Então, vou dar 6. Agora vamos à diagonal secundária. 2 vezes 0 vezes menos 4 dá 0. 2 vezes 3, 6 vezes 9, 54. Muda de sinal. Então, vai ficar menos 54. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 24 negativo, porque aqui fica positivo, então o sinal aqui vai inverter. Nós já fizemos esse cálculo, né? Você vai juntar todos os números negativos, quem são? 54, 24 e 144. Vai juntar, vai manter o sinal. Somar tudo, 202 mais 6, que é o único que está com sinal diferente. Vai ser igual a 216. Negativo. O que você tem que fazer agora? Ele quer o det de A vezes o det de B. Quem é o det de A? Menos vezes o det de B. Quem é o det de B? É o det de B. Menos com menos dá mais. 216 vezes 1 dá o próprio 216. Menos com menos dá mais. Então, o resultado aqui vai ficar mais 206. Bom, é isso, gente. Correção feita. Espero que essa correção vocês coloquem no caderno de vocês. Eu vou deixar o arquivo para vocês copiarem, tá? Ou você pode ir copiando conforme o vídeo for passando, tá bom? Também pode. Grande beijo para vocês. Tchau. Até breve.